Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Saúde e Direito, o podcast que tem por objetivo levar muita informação relevante sobre saúde e também fazendo conexões com como o direito ele pode viabilizar tanto o acesso à saúde, mas também, né, trazer informações relevantes sobre alguns temas que podem realmente mudar a sua percepção sobre acesso à saúde e como a justiça tem trazido, né, decisões que podem favorecer o segurado de plano de saúde, aquela pessoa que depende muitas vezes do SUS e que acha que medicamentos de alto custo, que tratamentos, eles não poderiam ser destinados a você. E hoje, nesse primeiro episódio, eu trago aqui para mim as duas maiores referências de profissionais que auxiliam hoje centenas, por que não dizer milhares de pessoas a terem acesso a tratamentos, a terem acesso a direitos na justiça que viabilizam o acesso à saúde. Então, hoje eu trago aqui meus dois sócios, Lucas Cardoso e Murilo Cardoso. Não somos todos parentes, né? Para deixar bem claro aqui, algo que às vezes as pessoas acham que para ser sócio do nosso escritório tem que ser parente, mas estou aqui do lado do meu irmão, Murilo Cardoso e Lucas Cardoso. Murilo, muito obrigado por ter topado aí participar do primeiro episódio. E a minha expectativa hoje é que você possa contribuir muito aqui falando sobretudo sobre a questão dos altos valores que as pessoas têm pago a título de plano de saúde. É uma satisfação, Rivalino. É um tema extremamente relevante, que a gente sabe o quanto isso impacta no orçamento de, enfim, milhões de famílias no Brasil. E, de fato, é um tema que a gente vai trazer aqui questões super relevantes para as pessoas compreenderem um pouco mais os seus direitos, compreenderem o que podem fazer para simplesmente não ficarem, né, de uma forma passiva, simplesmente aceitando tudo aquilo que o plano de saúde vai fazer, principalmente com relação a reajustes. Maravilha. E também estou aqui do lado de Lucas Cardoso, né, ele que hoje cuida de toda a operação jurídica lá da Cardoso Advocacia, nosso escritório, e que tem bastante propriedade para trazer o cenário da jurisprudência, como que a justiça, né, ela entende algumas questões tanto relacionadas aos reajustes, cancelamentos e tratamentos da justiça e talvez quebrar alguns mitos, né? Então, obrigado também por topar esse primeiro bate-papo aqui, Lucas. Valeu, Riva, eu que agradeço. Você que é, além de tudo, um grande amigo. Então, tá também aqui com o meu outro sócio, o Murilo, que é uma pessoa que é uma referência na área de saúde e um grande amigo na jornada. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para os consumidores eles saberem os direitos que eles têm referente ao plano de saúde, especialmente sobre os abusos que ocorrem com os reajustes de plano de saúde. Maravilha. Bom, pessoal, a ideia aqui é a gente poder bater um papo super descontraído. Eu acho que advogado já tem formalidade demais, né? Mas a ideia é realmente trazer leveza aqui para a gente poder bater um papo super legal. Bom, se, né, nós formos começar por uma ordem de prioridade, acho que uma informação importante que a gente tem que trazer para quem está nos assistindo. Hoje, mais ou menos, no Brasil, nós temos 50 milhões de usuários de plano de saúde. Na Bahia, são 1.700.000 usuários de plano de saúde, né? E a gente vem observando, apesar desse grande número de clientes, que os planos eles têm sofrido aumentos super relevantes, né? E a todo momento a gente escuta aí que os planos de saúde têm batido recordes de lucro, né? Por outro lado, os planos de saúde falam que se a justiça não mudar o entendimento, eles vão quebrar. E isso, obviamente, traz à tona aqui a necessidade de a gente conversar sobre isso e que as pessoas que estão nos assistindo, né, que elas possam sair desse podcast hoje aqui minimamente sabendo identificar quais são esses abusos, né? O que eles têm que ficar de olho em relação aos planos de saúde. E minha primeira pergunta para você, Murilo, com relação aos aumentos, qual que você julga, você que atende dezenas de pessoas aí, talvez quase centenas de pessoas toda semana, o que você acha que são o maior erro do segurado de plano de saúde hoje em relação a estar sofrendo ali pressões que todo mundo sabe estar sofrendo, seja por aumento, seja por comunicado negativo? O que você acha que é o maior erro hoje do segurado de plano de saúde? Rivalino, sem sombra de dúvidas, o maior erro que ele pode cometer é aguardar, não conseguir mais pagar o seu plano de saúde para só assim, então, buscar uma solução na justiça. O ideal é que o quanto antes, enquanto você tem fôlego financeiro ainda, procure um profissional especialista na área, com experiência, para que ele possa identificar se você está sofrendo, de fato, um reajuste abusivo ou reajustes abusivos ao longo dos anos. E assim buscar uma solução.
Não espere até você não conseguir mais pagar sua mensalidade, pensar, meu Deus, vou perder meu plano de saúde. Haja o quanto antes, porque certamente você vai ter uma solução mais cedo. Beleza. E Lucas, se a gente tivesse que ensinar a galera de casa aqui a se defender sozinho, né? Vamos colocar assim, pô, tô aqui com as contas apertadas, o meu salário, ele cresce ali 5, 6% ao ano, aí de repente eu pego a minha mensalidade do plano de saúde, ela subiu 25%, né? Então, a gente estava comentando aqui antes que existe uma forma de a gente fazer uma conta simples em casa. Para quem está nos assistindo agora, como é que você ensinaria essa pessoa a mais ou menos identificar se ela está ou não sofrendo uma abusividade nos aumentos da mensalidade? Perfeito. O ANS estabelece anualmente qual o percentual máximo de reajuste. Então, para 2024, foi aproximadamente 7%. Então, basta a pessoa pegar a sua mensalidade anterior e qualquer reajuste a partir de maio de 2024, se você fizer um cálculo, se der acima de 7%, provavelmente seu reajuste foi abusivo. Então, você pega o valor da sua mensalidade anterior, você coloca vezes 1,07 e o resultado, se der acima da mensalidade, abaixo, na verdade, da mensalidade que você está pagando, quer dizer que seu reajuste possivelmente pode ter sido abusivo. E é preciso, claro, analisar qual é o seu plano de saúde. E a gente entende que o plano de saúde, especificamente aqui que a ANS estabelece o limite, é para o plano individual. Mas existem planos do tipo coletivo por adesão e plano empresarial que também podem ser aplicados e restritos ao reajuste da ANS. E a gente vai falar um pouco mais aqui sobre esse tipo de plano. Pronto, até pegando esse gancho aí, você falou de coletivo por adesão, né? O que é coletivo por adesão? Será que quem está em casa aqui entende o coletivo por adesão? O que ele significa? E como é que essa pessoa consegue identificar se ela está no coletivo por adesão ou se ela está no individual? Perfeito. Você tem um plano de saúde separado por o grupo de saúde individual familiar, que é aquele contratado pelas pessoas físicas. Você tem um plano de saúde empresarial, que é o contratado através do CNPJ. Tem um plano de saúde de autogestão, que geralmente é contratado diretamente a alguma empresa sem fins lucrativos, né? Por exemplo, o CACI, um GEAP, um Planserve. E, por fim, você tem um coletivo por adesão, que, na verdade, se for observar, foi uma manobra dos planos de saúde que criaram para poder retirar o plano individual do mercado. Então, você não encontra mais esse tipo de plano individual no mercado. O coletivo por adesão, teoricamente, era para ser através de uma associação, uma entidade de classe que aquela pessoa está vinculada. A gente aqui, por exemplo, a OAB. A OAB tem um plano que ela faz uma parceria com a administradora e ela oferece àqueles advogados. Mas, na prática, o que a gente observa é que os coletivos por adesão no mercado que estão ocorrendo, eles são chamados de falso coletivo pela adesão. Por quê? Porque aqueles beneficiários eles não têm vínculo com a entidade de classe. Então, chega no momento da contratação, o corretor fala, não, coloca aqui que você é associado de tal associação. A pessoa não tem vínculo algum. Mas por que fazem isso? Para tentar fugir do plano individual. Então, o plano de saúde ele não quer mais que você compre mais o plano individual. Justamente pelos benefícios. Especialmente a questão da limitação do reajuste pela ANS. Basicamente, né, e de fato isso é uma grande verdade, hoje eu até desafio, né, aqui quem está nos ouvindo a tentar contratar um plano individual. Não tem. A justiça, muito ciente dessa realidade, começou a entender algo de errado está acontecendo e começaram a identificar, por exemplo, planos empresariais em que, na verdade, muitas pessoas às vezes se veem obrigadas a montar uma empresa, uma pessoa jurídica, colocam ali membros da sua família para conseguir ter acesso à contratação de um plano de saúde. É uma situação extremamente comum, a gente vê isso, né, Lucas? Assim, todo dia, de fato, a justiça é muito atenta a essa situação. O que se fez? Se construiu, né, uma ideia de que, para essa modalidade de plano, o tratamento dado deverá ser o mesmo tratamento no tocante aos reajustes ao dos planos individuais e familiares. Então, se você está em casa e você tem um plano empresarial, por exemplo, com menos de 30 vidas, em que você tem ali membros da sua família ou membros da família do sócio, muito provavelmente você está sendo lesado e você certamente terá valores a buscar de restituição e ter uma redução da mensalidade também. E o curioso é que a gente está falando de diferença, por exemplo, se o individual ele pode ser majorado, pode ser aumentado em cerca de 7%, e a gente sabe que, na verdade, os planos empresariais eles estão tendo correções de 25%, 30%,
A gente está falando de uma diferença substancial, né? Qual que é a maior diferença que vocês já viram na prática com decisão judicial? Perfeito. Uma determinada situação em que estava se cobrando do cliente, por exemplo, R$12 mil, né? E o valor correto dele seria algo em torno de R$2.800. Então ele sofreu um reajuste extremamente abusivo. Inclusive, assim, o sentimento que esse cliente tinha é de que foi um caminho que o plano teve para expulsá-lo. Às vezes, para o plano é muito mais fácil, ao invés de mandar uma cartinha dizendo, olha, você está fora aqui do nosso plano de saúde, eles aumentam de tal forma que você se vê obrigado, às vezes, a pedir para sair, você não consegue pagar, você fica inadimplente, e aí, de fato, é algo muito prejudicial. E o que mais deixa a gente intrigado é a falta de clareza que eles têm com o consumidor. Então, são reajustes totalmente aleatórios. Não existe um parâmetro. Simplesmente uma carta que é enviada para o consumidor falando que aquele reajuste do ano vai ser 30%. A gente pega um índice de inflação, a gente pega uma tabela FIP Saúde, por exemplo, bem inferior àquele reajuste aplicado. Ora, o que é que justifica um plano de saúde aplicar 30% de reajuste para um único beneficiário? Então, assim, não existe uma clareza. E essa falta de clareza que leva à judicialização. Então, os planos de saúde, se eles tivessem clareza, informassem, cumprissem a determinação da ANS, porque eles tinham que comprovar. Aí ninguém está sendo contra que o plano de saúde faça uma recomposição de valor. Eles têm que buscar o lucro. A atividade final da empresa é o lucro. Agora, a partir do momento que a gente percebe a manobra, como o Murilo aqui bem trouxe, de praticamente expulsão dos beneficiários, especialmente aqueles ali que já estão na fase dos 50 anos, 60 anos, é muito revoltante, e por isso que termina ocorrendo a judicialização para que a pessoa tenha o direito garantido de se manter no plano e pagando. Perfeito. Acho que muitas pessoas talvez tenham medo, né, de brigar judicialmente com o plano, porque a gente paga o plano a vida toda, pensando no momento que a gente precisa, ele vai estar lá para você. E ele talvez tenha um receio, né, de falar, poxa, eu vou processar meu plano, mas se eu tiver uma emergência amanhã, caso essa pessoa que está em casa, que está revoltada com o valor da mensalidade, mas tem muito medo de ajuizar a ação, né, com medo dessa represária, é possível essa represária do plano? Negar atendimento, restringir exames, algo do tipo? Olha, se você está em casa e você sente que está sofrendo um reajuste abusivo, não tenha medo de buscar os seus direitos. As operadoras de plano de saúde não podem cancelar o seu contrato simplesmente porque você entrou com uma ação na justiça. Eles não podem retaliá-lo de forma nenhuma. Então, isso é algo muito importante, ter essa clareza, ter essa convicção de que você não pode ser retaliado. E caso seja retaliado, o que você vai fazer? O que é possível fazer para combater? Porque, beleza, não pode, mas qual é a arma que esse consumidor tem à disposição para, caso isso ocorra com ele tenha meios de se defender, né? Isso é extremamente relevante. Primeiro ponto, sempre procure um advogado especialista na área, com experiência, que saiba o que está fazendo e que, na eventualidade de algo fora da curva acontecer, de fato ele estará ao seu lado para garantir o seu direito. De fato, as operadoras de plano de saúde não podem cancelar o contrato, não podem retaliar, mas até brinco com os nossos clientes sempre, Lucas, como advogados a gente tem que sempre torcer para o melhor, mas estar preparado para o pior. Existem diversos meios de fato, obrigar o plano de saúde tanto a reativar o contrato de plano de saúde, como a cessar eventual retaliação. Inclusive, essas retaliações podem sair muito caras para o plano de saúde. Não é? Então, caro consumidor, por quê? Caro porque todo descumprimento de ordem judicial ele pode ter, inclusive, a aplicação de multas. Indenização por dano moral. Indenização por danos morais, aplicação de multas, todo tipo de situação. Qualquer cancelamento que não seja vinculado à fraude ou inadimplência, hoje o Poder Judiciário tem entendido que, especialmente aqueles planos até 30 vidas, eles estão protegidos do cancelamento. Até um ponto que a gente estava conversando antes aqui, né, que é muito relevante, que é entender que buscar uma espécie de enquadramento do seu plano, como a gente colocou aqui, um plano que é empresarial, mas na verdade foi contratado pela família, que são chamados falso empresariais, e os planos coletivos por adesão, que foram contratados também sem vínculo à entidade, na verdade, buscar na revisão desses
dessas mensalidades na justiça também tem por objetivo reenquadrar esse plano como se um individual fosse, ou como se um familiar fosse, né? E a gente estava comentando aqui que, na verdade, acaba que o plano vai dar um tratamento diferenciado, sim, para quem buscou a justiça, mas um tratamento diferenciado no sentido de saber que se aquele segurado, aquele cliente, ele buscou a justiça para garantir um reajuste adequado, não vai ser ele que vai sofrer um cancelamento indevido e vai ficar também parado, vai ficar calado. E a gente teve uma grande onda de cancelamentos recentes, né? Então, assim, é importante saber que, na verdade, o seu medo, na verdade, ele pode trazer um prejuízo maior, que seria justamente sofrer um cancelamento mesmo sem ter buscado seu direito. Enquanto que aqueles que buscam não vão ter essa retaliação. Algo muito importante também, né? Você tocou num ponto crucial, muito importante. Nós temos diversos clientes e, enfim, muitas pessoas que às vezes estão lutando contra doenças muito severas, cânceres, doenças autoimunes, enfim, se veem obrigados a buscar essa solução na justiça. E nós estamos sempre muito próximos desses clientes para entender se está tudo ok com o tratamento, tem alguma diferença. E, de fato, não há. Nós, de fato, temos essa percepção de que as operadoras de plano de saúde, elas olham, tratam as pessoas que buscam a justiça de uma forma até mais cautelosa, mais zelosa, justamente porque são pessoas que conhecem seus direitos, estão ali acompanhadas por advogado, na grande maioria das vezes. O que nós sempre recomendamos é, de fato, contrate um advogado especialista. Então é algo que traz muito mais tranquilidade. Você falou, até perguntar para Lucas isso, né? Quais são as ferramentas, né, que o segurado que buscou a justiça tem para que, de fato, uma ordem judicial seja cumprida, né? Que eu acho que muitas pessoas talvez em casa não saibam, mas existem as famosas astrentes, né, que é um termo jurídico, mas que basicamente são multas, né? Então, já que você não está cumprindo uma decisão, como é que funciona hoje essa questão de tentar penalizar o plano e o quanto isso funciona na prática, né? Tanto para restabelecer o plano de alguém, quanto para garantir um tratamento, por exemplo. Quando você fala de cancelamento de plano, ou fornecimento de medicação, tratamento, a gente sempre busca liminar. A liminar é uma decisão que o juiz dá de forma prévia, né? Então, antes de acabar o processo, antes de ter até mesmo uma audiência, que ele antecipa os efeitos daquela decisão. Porque muitas vezes a saúde não pode esperar. Então a pessoa está aguardando um fornecimento de medicamento, está aguardando uma cirurgia, e é essencial que aquela decisão seja tomada logo pelo juiz. Mas como você muito bem trouxe, não adianta você ter a decisão tomada se a operadora não cumpre. E para isso que é importante que o advogado especialista na área se atente à multa estabelecida pelo juiz, bem como que ele atue e diligencie no processo para que a operadora ela cumpra a decisão. Então, a partir do momento da contagem do prazo da operadora, se não foi cumprido, ele tem que atuar no processo, peticionar, diligenciar junto ao juiz para o aumento daquela multa, bloqueio da conta da operadora e até mesmo existem hipóteses mais extremas de determinação de prisão, né, do responsável, ali o administrador do plano de saúde. Porque quando se fala de vida, como eu tinha dito aqui, o consumidor ele não pode esperar. E assim, eu tenho filha pequena, quem acessa volta e meia uma rede privada sabe o quanto é importante você estar com o seu plano ativo, né? Que você precisa acessar uma emergência, muitas vezes seu filho, sua filha, você precisam de um atendimento muito rápido, e eu já presenciei em balcão de emergência pessoas que foram informadas que o plano delas tinha sido cancelado ali. Né, a pessoa com o filho no colo e dizendo, olha, seu plano aqui, na verdade, ele está dando como cancelado. Então é uma situação que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, né? Não que eu tenha inimigos, mas não desejo nem para o meu pior inimigo. E aí, Lucas, você falou uma coisa que é muito importante, assim, sabe? Deixando muito claro, tá, pessoal? Aqui são meus sócios, eu conheço a dinâmica do escritório, mas eu acho que é importante trazer isso para a mesa, né? Até para os colegas que estão assistindo. Quando a gente fala de cumprimento de liminar, eu tô olhando aqui para Murilo, né, que hoje tem um papel muito importante dentro do comercial. Lucas da operação. Como é que você faz tudo isso e ainda diligencia? Como é que eu consigo mover todas as engrenagens do escritório que a gente precisa mover, que é atrair clientes, né, acolhê-los, mostrar o seu direito, eventualmente fechar um contrato, ajuizar a ação, e quando precisa ainda tá protocolando peça, diligenciando. Então, como a gente consegue fazer essa engrenagem? Quais são os desafios hoje de um escritório de advocacia que trabalha com o direito à saúde, já que a saúde não pode esperar?
né? Então, como é que a gente consegue fazer essa roda girar de uma maneira que o cliente na ponta perceba o resultado? É interessante você falar isso, porque como eu trouxe, a área da saúde é uma área bem específica. E tem a questão da urgência. Claro que não depende exclusivamente do advogado, né? A gente tem todo o poder judiciário que está envolvido, mas quando você começa a entender quais são os setores dentro da área da saúde, lá no escritório, por exemplo, a gente segmentou o escritório em produtos da área da saúde, porque a necessidade, às vezes, de uma revisão de plano de saúde, ela é bem diferente da necessidade de um cliente que está aguardando a reativação de um plano ou autorização de uma cirurgia, especialmente se for um caso, por exemplo, oncológico, né? A pessoa está dependendo daquela cirurgia para sobreviver. Então, a gente separou primeiro dentro da área da saúde por produtos, e dentro dos produtos a gente separa a parte operacional, né, do peticionamento, da escrita, da parte da controladoria. Então, a gente tem uma controladoria dentro do escritório hoje que ela é responsável tanto pelo atendimento do nosso cliente, como também pelo controle de prazos e as diligências. O que são as diligências? É justamente você buscar junto ao Poder Judiciário, buscar perante o juiz, né, uma celeridade maior naquele processo. A gente sabe que quando o juiz recebe ali no dia 100, 200 processos, ele não tem como, humanamente impossível, ele saber realmente qual é aquele que tem uma urgência. Então, aquela máxima, né, quem não é visto não é lembrado. Então, aquele advogado que ele chega junto ao juiz para cobrar, mostrar necessidade, ele com certeza vai ser atendido primeiro. Então, dentro do escritório, a gente ter criado um setor de diligência foi um ponto fundamental para a gente conseguir efetivar, né, o direito do nosso cliente e se diferenciar. Não, bacana. Até falando sobre essa questão de estrutura e diligência, né? Hoje a gente tem várias formas de fazer isso, né? Então a justiça já se digitalizou muito, o que quer dizer, por exemplo, hoje nosso escritório está em 21 estados, né? Então quer dizer que a gente pode atuar em vários estados. E no Distrito Federal. E no Distrito Federal, verdade. Mas obviamente que existe o balcão da justiça virtual, então, poxa, hoje você sem sair do escritório, você consegue sim conversar com o juiz, né? Ou conversar com o assessor do juiz. Então muitas pessoas às vezes têm medo de contratar um escritório, um advogado que está em outro estado, mas realmente as barreiras geográficas já foram destruídas, né, com a digitalização dos processos. Mas também, obviamente, como a gente tem uma atuação muito concentrada aqui na Bahia, poder estar presente fisicamente também faz uma grande diferença, né? Falando agora um pouco, tá, sobre essa questão, né, de uma coisa a necessidade do reajuste, da questão financeira, mas às vezes uma coisa atrela a outra. Acho que a gente estava comentando sobre um cliente que, na verdade, ele estava entre a cruz e a espada. Olha, eu tenho um plano, eu estou na fila aqui de um transplante no hospital particular e o plano está tão caro e eu estou realmente com muito receio de deixar de ter esse plano e ter que ir para a fila da rede privada, da rede pública, né? Então, a gente acaba ouvindo muitos relatos também de clientes que estão entre a cruz e a espada, entre continuar tendo um tratamento de qualidade dentro da rede privada e eventualmente ter que reduzir bastante o seu padrão de vida para poder atender essa necessidade e ou falar, não vou ter plano e vou me servir da rede pública, né? Então, acho que a grande transformação também que as ações de reajuste elas podem permitir a esse segurado é dele se manter no mesmo plano, sem ter que ficar naquele jogo de ciranda, né? Todo ano de trocar de plano, de ir para um plano mais barato. Vai chegar uma hora que não vai ter um plano para atender ele, né? Então, acho que o grande lance também é as pessoas se conscientizarem de, realmente, primeiro, fazer a conta que o Lucas falou aqui. Olha, é muito simples. Pega a calculadora, multiplica o valor que você pagava anteriormente por 1,07. Se esse valor for menor, existem fortíssimos indícios de que você está sendo lesado pelo seu plano. Aí, obviamente, a partir desse indício, é buscar um profissional especialista na área para entender, de fato, se você tem ou não aquele direito, entender as chances de êxito na causa e tomar a decisão de partir ou não para discutir o seu contrato, né? E muitas das vezes você já está ali acostumado com a sua rede credenciada, você já tem ali o seu médico de confiança, o seu hospital de confiança, aquela clínica que você gosta de fazer os seus exames regulares, e muitas das vezes mudar de plano vai significar você deixar todo esse histórico para trás. Então, muitas das vezes isso pode ser muito traumático.
né? Além do que, às vezes, em alguns casos, a questão da portabilidade pode ser também algo um pouco confuso. A pessoa sempre vai ter que ter muito cuidado para verificar se o novo plano estará comprando todos os períodos de carência ou se ela vai ter que se sujeitar a novos períodos de carência e que, caso alguma coisa aconteça, ela pode ficar na mão. E tem uma pegadinha na portabilidade, né? Que é o lance do aniversário e do reajuste, né? Então, eu lembro que a gente conversou sobre um cliente que fez a portabilidade porque ele estava diante de um novo reajuste do seu plano atual. E 3 meses depois da portabilidade, ele sofreu um reajuste. Foi contemplado. Né? Então, de fato, pular de galho em galho todo ano, talvez não seja a melhor solução. A gente não está aqui incentivando a judicialização, a gente está aqui incentivando a conscientização de quais são as melhores opções para esse segurado. Eu acho que esse é um ponto importante da gente deixar registrado aqui. E para aqueles que têm planos de saúde há muitos anos, como é o nosso caso, em que você às vezes pode estar sendo lesado há muitos anos. Isso. Você pode ter, às vezes, valores de restituição que podem mudar a sua vida, podem fazer muito sentido para você, além de ter uma redução na mensalidade. É sempre muito curioso, né? Quando a gente pode possibilitar ao cliente ele ter uma redução na mensalidade, a gente sabe o quanto isso pode melhorar, inclusive, a qualidade de vida deles, isso pode possibilitar que ele tenha mais lazer, pode possibilitar, enfim, que ele faça as escolhas que ele achar relevantes para aqueles valores que ele está deixando de pagar plano de saúde. Devolver o protagonismo dele nas decisões financeiras. Sem dúvida. Como temos alguns casos, né? Um caso muito querido, muito especial, de um cliente que teve determinada redução, conseguiu uma restituição e eles resolveram pegar esses valores e se presentearem, né? Resolveram fazer uma viagem para a Europa em família e foi muito bacana, porque depois disso eles voltaram aqui, ao voltar em Salvador, passaram em nosso escritório, enfim, trouxeram um chocolatinho para todo o time. Então, assim, é algo que traz muito propósito e a gente vê o quanto isso pode mudar, sim, a vida de muitas pessoas. Eu acho muito legal quando o cliente reconhece o trabalho e traz um presente depois, né? Fica a dica aí, pessoal. Não, mas assim, por exemplo, não tem nada a ver com saúde aqui, mas a gente teve um caso desse com um cliente que nos presenteou com a camisa assinada pelo Messi, né? Verdade. E tem uma história muito emblemática por trás disso, porque foi um cliente que possibilitou a criação da primeira unidade do escritório e tal, mas a gente já nem acreditava. Eu lembro quando a gente fechou esse contrato com ele, ele simplesmente falou, não, eu vou te trazer uma camisa assinada pelo Messi, e eu achei que aquilo era uma palhaçada, né? Mas ele prometeu e cumpriu essa promessa, né? Eles não prometeram, exato, mas acabaram trazendo chocolates, né? Exato. E sempre tem esse reconhecimento, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, o plano de saúde está top 3 de despesa obrigatória dentro daquelas pessoas, exato, que têm a possibilidade, né? Então a pessoa está preocupada ali em ter uma casa para morar, se alimentar, e com certeza o plano de saúde é essencial para muitas pessoas, né? Quem tem condição de pagar sabe que depender de uma rede pública, infelizmente hoje é muito complicado. Tanto é que hoje 1/4 dos brasileiros possui plano de saúde. Exato. Então, você devolver a possibilidade de um consumidor poder pagar seu plano de forma justa, né, isso traz uma tranquilidade. E com alguma previsibilidade também, sim, né? Porque eu acho que o grande lance também é a questão da surpresa. Tipo, beleza, estou aqui pagando R$2.000. Aí daqui a pouco vem 4.000. Pô, aí você tá naquela berlinda. Pô, mês que vem o boleto vence, o que eu faço? Eu troco de plano, eu fico sem plano? Será que eu acho será que o outro plano vai me aceitar? Eventualmente você tem uma doença ali que você já vinha fazendo tratamento, você fica com medo do outro plano não cobrir. Enfim. Esse ponto que você trouxe agora da previsibilidade é muito importante. É por isso que é importante também os consumidores eles observarem se eles se enquadram na questão do falso coletivo que a gente começou a falar aqui no início da nosso podcast. Então, para o consumidor ele verificar se ele se enquadra no falso coletivo, e a vantagem disso, inicialmente, é importante falar, é de que você vai se limitar pelo reajuste da INSS. Então, todo ano você vai saber quanto vai ser o seu reajuste. E que tende a ser muito menor que os reajustes praticados de forma livre pelas operadoras. Além disso, você fica totalmente protegido quanto à questão do cancelamento. Seu plano só vai poder ser cancelado em caso de fraude ou inadimplência. Superior a 60 dias. E com a notificação prévia, né, que é importante também trazer esse ponto. Então, se você é coletivo por adesão, e você não tem vínculo a nenhuma entidade, seu plano, ele é falso coletivo. Isso está previsto na resolução da ANS. Agora, existe o falso coletivo também empresarial, que é uma construção já da justiça, que são aqueles planos de saúde que geralmente tem ali o sócio, com sua esposa, um filho, né? Ou seja, aquele plano sócio-familiar, efetivamente. Não estou falando daquele plano de saúde que envolve empregados, estou falando daquele plano de saúde para o sócio e sua família.
A justiça entende também que esse plano de saúde é falso coletivo. E aí, por isso, ele deve respeitar os índices da ANS. E onde a gente verifica, inclusive, as maiores distorções, né? São nesses planos, porque justamente muitas vezes o empresário não sabe, mas ele acha que está dentro da livre negociação com o plano e que ele tem que aceitar aquele reajuste imposto, né? Que ele não teria condição ali de simplesmente tentar equipará-lo aos reajustes da ANS. Vocês já viram alguma vez algum empresário, né, com plano de saúde com menos de 30 vidas conseguir negociar com o plano de saúde? A gente não consegue ver essa realidade. A realidade é que o reajuste chega na casa do empresário, na empresa, 30%, 40%, não resta outra alternativa, a não ser pagar, ou então vai mudar de plano. Por que não resta outra alternativa? Porque ele não conhece o direito dele. A partir do momento que ele conhece o direito dele, ele vai buscar na justiça esse direito, aí sim, efetivamente, ele vai ter uma noite de sono mais tranquila, porque ele vai estar pagando o valor que era correto. É verdade. E assim, um ponto, né, que acho que é muito importante que as pessoas entendam, né, o papel da justiça e do advogado enquanto um vetor de equilíbrio da relação. Não é que existe um nicho da advocacia que é contra os planos. Na verdade, existe um nicho da advocacia que está aqui para restabelecer o equilíbrio contratual, porque hoje é muito desigual, né? É uma relação top-down, uma relação de cima para baixo, é uma briga do gorila com a criança, né? Realmente, como você colocou, você não consegue negociar nada. Então, e tem um papel social que é indiscutível, né? Ainda que exista uma relação ali comercial entre um segurado de plano de saúde e o seu plano, mas você devolver, por exemplo, uma boa parte dessas pessoas para a rede pública iria gerar um colapso ainda maior da rede pública, né? Então existe, e obviamente que os planos de saúde talvez ainda não vou dizer se conscientizaram, mas talvez eles ainda não tenham adotado, já que a justiça tem esse entendimento consolidado, inclusive, porque o número de reclamações quanto ao valor da mensalidade é muito baixo. A gente acabou de falar aqui que são, na Bahia, por exemplo, 1.700.000 usuários de plano de saúde. Segundo o Tribunal de Justiça publicou, deve ter mais ou menos uns 3 meses, existem 300 novas ações discutindo, dentre outros pontos, reajuste por mês. Isso não é nada. Então, obviamente, com a conta matemática, olha, eu tenho 1.700.000 usuários, só 300 discutem por mês isso, vale a pena a gente deixar do jeito que está. Né? Então, só aquela pessoa que está realmente bem orientada e que conhece os seus direitos vai lutar por reenquadrar o seu plano como um plano individual, que essa é a grande realidade, né? Quer falar alguma coisa? Bom, não ter um plano de saúde, obviamente, para aqueles que podem, e é o que nós ouvimos, todo mundo que tem a possibilidade, obviamente, vai fazer questão de ter um plano de saúde. Não ter um plano de saúde pode implicar, inclusive, no risco à ruína, né? Se você precisar, eventualmente, muitas das vezes, nós vamos fazer tudo que é necessário, às vezes, para garantir a saúde, a vida de um ente querido, e muitas vezes você vai se ver obrigado a assinar todo e qualquer tipo de papel, como, eventualmente, fiador para o pagamento de obrigações num hospital, por exemplo. Então, não raro vemos contas aí que passam de R$ 1 milhão. Todos sabem o custo que não é você ficar numa UTI, por exemplo. Então, certamente, todo mundo tem plano de saúde, vai fazer questão, se possível, de permanecer, e muito melhor permanecer no plano de saúde pagando um valor justo. Tem até um corte, eu acho, do Bruno Perini, no podcast dele, falando sobre isso, né? Ele fala que, eu acho que durante a pandemia, se tem uma coisa que ele entende que a classe média não pode deixar de ter, é o plano de saúde. Porque se você tiver que ficar, por exemplo, internado no UTI 10 dias, a chance de você ir à ruína é muito grande. Se for 20, 30 dias, então, nem se fala. Então, existe uma relação de convexidade, ou seja, o risco é muito mais alto do que o que você paga, né, vamos colocar assim, que nos faz se manter mensalmente. Eu devo usar meu plano de saúde 3 vezes por ano, um exame de sangue aqui, acolá, uma consulta. Então, tudo que eu estou pagando hoje aqui é pensando no imprevisível, né? Então, e isso está muito dentro do que o Lucas falou, né, da questão da previsibilidade. Você tem ali, sim, e principalmente se você tiver consciência de conseguir compreender quanto seu plano pode estar abusivo ou não, isso pode estar dentro da sua previsibilidade, do seu orçamento. Você consegue ter muito mais tranquilidade para, enfim, para tocar a sua vida. É interessante você trazer o ponto da pandemia, porque, inclusive, na pandemia, o reajuste pela ANS para planos individuais foi negativo. Foi menos 8,7
14, mais ou menos, o reajuste. E quando a gente verifica aqui dentro do nosso setor de cálculo, que a gente tem um setor específico dentro do escritório, né, que a gente desenvolveu um sistema para poder fazer toda essa análise, a gente percebe que o reajuste empresarial coletivo por adesão foi positivo. Ora, qual é o sentido disso? Você pega uma quantidade de usuários, pessoas que estavam na pandemia, terminaram não tendo exame de rotina, não fizeram cirurgias eletivas. Como é que você consegue aplicar um reajuste negativo para os planos individuais, enquanto os coletivos por adesão ou empresarial, eles foram positivos, né? Então não tem sentido. Para ficar bem claro aqui para todo mundo, o reajuste negativo quer dizer que o seu boleto deveria vir mais barato do que estava antes. Então, de fato, seria reduzir o valor da mensalidade. Vamos convidar quem teve o seu plano reduzido, por favor, comente aqui embaixo. Vamos ver que teremos um total de 0 comentários, entendeu? Aqui embaixo, certamente. É a grande verdade, porque como as operadoras hoje não vendem mais individual, praticamente boa parte do mercado está tomada pelo coletivo por adesão. Então, a mensalidade, praticamente ninguém diminuiu durante a pandemia, enquanto pela ANS deveria ter diminuído, né? Acho que algumas operadoras, né, até propuseram algo parecido com, olha, a gente quer criar uma outra modalidade de plano aqui, em que é só coparticipação, né? O cara ele só vai ter coparticipação. Então estão tentando trazer, né, para essa mesa algumas formas que certamente não vão funcionar, porque coparticipação para uma internação em UTI 10 dias é inviável, né? Então, assim, realmente a gente precisa ter um nível de diálogo para algo que seja crível para o consumidor também, né? Então, se a gente está falando aqui que os planos estão chegando num nível de aumento que supera, às vezes, 3, 4 vezes o aumento salarial das pessoas. Então vai chegar uma hora que ninguém vai ter condição de pagar plano de saúde, só realmente as pessoas que estão nas camadas mais altas da sociedade. E isso, mais uma vez, vai gerar um abarrotamento, uma sobrecarga do sistema de saúde, que a gente, não é novidade para ninguém, é algo que já precisa ser discutido, né? Então, por isso que eu falo, a gente não está aqui para lutar contra os planos, a gente está aqui para equilibrar a relação para que as pessoas continuem sendo clientes dos planos, inclusive, e eles vão continuar sendo muito lucrativos, né? A grande verdade é essa. Eu vi esses dias uma grande referência para a gente aqui, que é o Elton Fernandes, até comentando, olha, muita gente fala, tem muitas notícias falando sobre que os planos dizem que se continuar dessa forma, eles vão quebrar e tal, mas a grande verdade, a realidade do advogado, inclusive especialista em direito à saúde, que luta por tratamentos, não é ficar pegando todo dia processos de medicamento raro, que custa 1 milhão a dose. Não é isso que acontece no dia a dia da advocacia, né? São, às vezes, tratamentos que custam R$2.000, R$3.000, né? Procedimentos cirúrgicos relativamente simples, materiais de apoio cirúrgico que o plano não quer cobrir, né? Então, são questões bem elementares mesmo, e que a gente vê essa negativa, essa dificuldade de você ter acesso àquilo que você pagou para efetivamente poder desfrutar, né? E aí entra um ponto, né, que eu acho que é muito interessante também, falando mais uma vez sobre acesso. Porque a coisa é você ter lá a decisão no papel, a gente já falou aqui das multas, né? Mas o quanto é importante dentro do processo você chegar num nível de especialização, que é falar assim, olha, eu tenho um direito e agora eu preciso ter ferramentas para transformar isso em algo concreto. Seja receber meu dinheiro de volta, seja ter efetivamente a minha mensalidade reduzida, ou até mesmo garantir que o seu cliente ou paciente, ali, o segurado, esteja de fato naquela mesa de cirurgia, né? E aí perguntar para Lucas esse ponto, né? O quão importante é o grau de especialidade do advogado, inclusive nas etapas processuais, né? É muito importante hoje que o profissional que atua na área da saúde, ele seja especialista. A gente não está falando aqui de um advogado que é um advogado apenas do consumidor. É uma área muito específica dentro do direito. Tem muito em jogo. Tem né? muito em jogo. Você está falando aqui de uma vida, de pessoas, né? Às vezes de uma família toda que está contemplada naquele plano. Então, seja uma ação de reajuste que você precisa ter um sistema para fazer um cálculo eficiente, seja uma questão de falta de fornecimento de medicamentos, de cirurgia, que você tem que entender como funciona a questão do rol taxativo ou não DNS, a questão do NATJUS, que é o sistema que o Poder Judiciário hoje usa para fazer consultas. Então, com certeza, você tem dentro do seu escritório especialistas na área da saúde, faz toda a diferença. E lembrando que dentro da área da saúde existe também especialistas por produtos. Então, às vezes um advogado ele tem uma especialização maior nas revisões de reajuste, outro advogado ele é mais especialista na questão de medicamento, seja medicamento de alto custo, seja a questão de procedimentos. Então, com certeza, dentro do direito da saúde,
a especialização do escritório, do advogado, é muito importante para o benefício final do cliente. Legal. Inclusive, pensando, né, já uma coisa até muito mais específica. Dentro do processo você tem várias etapas, né? Você tem a etapa que a gente chama de conhecimento, que é a etapa em que a justiça vai dizer quem tem direito, e depois você tem uma etapa do processo que é a etapa de execução, né? Que é basicamente pegar aquele direito e materializar ele, né? Então, o quão importante lá no escritório a gente ter essa preocupação de ter advogados especializados na etapa de execução, para que efetivamente a execução ela seja cumprida da maneira correta e dentro de um prazo mais razoável possível, né? E eu acho que esse é um grande diferencial, né, dentro do que a gente se propõe a fazer lá no escritório, e obviamente que isso reflete também na satisfação do cliente, inclusive de acreditar que a justiça realmente é um instrumento de transformação, né? Essa especialização, ela vai ter como resultado final, inclusive, não apenas um resultado favorável, mas um resultado num período, num prazo menor também. Isso, sem sombra de dúvidas. Aquele profissional que conhece os atalhos, que conhece, de fato, ele consegue antecipar, ele consegue trazer uma resposta mais eficiente, até porque, no processo nós temos prazos, né? Existem prazos muito específicos, mas como nós temos a pressa de resolver as questões para os nossos clientes, obviamente sem prejudicar de forma nenhuma a qualidade final, nós nos propomos sempre a tentar encurtar esse prazo da maior forma possível. Então, sempre encurtar para que a gente possa ter um resultado final mais rápido, mais satisfatório para os nossos clientes. É interessante também que a gente sabe que o advogado, infelizmente, tem uma fama de ser difícil de se encontrar, né? A gente sabe que muitos advogados eles estão ali no momento da contratação e depois muitos clientes se queixam que não conseguem mais contato. E na área da saúde, se você não tiver uma central especializada para um atendimento humanizado e constante com o seu cliente, eu digo para quem não é da área da saúde, para colegas, né, não se aventure. Porque a demanda é muito grande. O cliente, ele quer a resolução do problema dele. E se você não está disposto a isso, se não está disposto a sentir a dor daquele cliente, a resolver, a estar junto com ele naquela jornada, vai ser muito difícil você entrar nessa área. Então, por isso que lá no escritório a gente tem um setor específico de acolhimento do cliente, que a gente informa para ele todas as etapas do processo, a gente tira dúvidas, eles são atendidos por advogados, né, que é muito importante também, mas sempre pensando e se colocando no lugar do cliente. Porque muitas vezes o cliente, eu sei que ele está agoniado, ele quer resolver um problema, e se você não se colocar no lugar do seu cliente, dificilmente você vai conseguir ter compaixão e resolver aquele problema de uma forma até mais leve, né? Você vai ver aquele cliente como um problema, e você deveria significar para ele uma solução, porque é um momento difícil que ele está passando. Exatamente. E são escolhas, né? Porque o que a gente falou, uma coisa é você ter condição de pagar o próximo boleto e não ter visto ainda, por exemplo, a liminar sair, né? E aí você explicar para o cliente o porquê que não saiu, enfim. E outra coisa é o cliente falar, olha, eu só tenho dinheiro para pagar esse boleto. O próximo boleto eu já não pago, eu vou ficar sem plano. E aí, como é que eu faço, né? Então, realmente, você ter ali uma central, um grupo de profissionais capacitado para acolher e dar as respostas que o cliente precisa ouvir, né? Respostas concretas sobre o processo, torna tudo muito mais alinhado, muito mais claro, e até para que o cliente possa aguentar firme, vamos dizer assim, até o momento certo, né? A gente sabe que, como você bem pontuou aqui no começo da nossa conversa, que no fim do dia quem decide é o juiz, às vezes no tempo dele, né? Claro que existe ali todo o empenho do setor de diligência para que as coisas aconteçam, mas a gente sabe que depende do Poder Judiciário, que tem uma engrenagem grande e pesada ali por trás, né? Até antes de vir para cá, para o podcast, eu estava terminando de trabalhar, fui ver o último intimação do dia, e quando eu verifiquei, a gente acabou de ter uma concessão de liminar, que foi através de um pedido de reconsideração. Então, como eu trouxe a liminar, nada mais é do que o pedido, uma decisão antecipada do juiz. Nesse caso, a cliente estava com uma urgência, porque ela precisava migrar do plano de saúde, o plano de saúde dela atual não estava mais atendendo. A gente demonstrou que, na verdade, se tratava de uma empresa que tinha uma relação com a unidade central, e o juiz inicialmente negou a liminar. Então, a gente peticionou no processo, entrou em contato com a vara, marcou um horário com o juiz, a gente diligenciou, conversou, e a gente fica muito contente, porque a gente viu que o juiz voltou atrás de uma decisão e concedeu a liminar.
Quem é da área do direito sabe que isso é extremamente raro. Mas se a gente não tivesse tido todo esse cuidado de tratar esse processo como único, de peticionar no processo, de conversar com o juiz, né, e buscar essa decisão, certamente a cliente não teria tido seu direito atendido. Ou se tivesse sido atendido, poderia ser muito tarde, né? Que no direito da saúde a gente tem essa questão. O tempo é importante. Então, você ter um advogado atuante, um advogado específico naquela área, cuidando do processo, por mais que você às vezes tenha um certo volume, né? É muito importante para você buscar o objetivo final, que é solucionar a dor do cliente. Perfeito. Até para a gente poder, de repente, fazer um bate-bola aqui, né, um ping-pong, com respostas bem objetivas, né? Porque um podcast obviamente, é um formato mais longo, mas eu acho que é importante a gente conseguir, até vai virar um corte isso aqui. Pensando o seguinte, né? Planos individuais, né? Tem pessoas que têm planos, por exemplo, como eu tenho um plano desde 98, né? Meu plano individual hoje já não é comercializado, né? Então, para quem está em casa, eu tenho um plano individual. Qual é a chance desse cara estar sofrendo reajustes abusivos? A gente está falando de plano individual. Existem diferenças? Todo plano individual é igual? Como é que funciona isso? Bom, isso vai depender muito se esse plano ele é anterior, né, à criação da ANS ou é posterior, e se caso ele tenha sido um plano anterior, se houve, não é, uma adequação, vamos assim dizer, às regras da ANS. As regras são um pouco diferentes, mas algo que o cliente tem que estar muito atento, quem tem plano de saúde tem que estar muito atento também, são os percentuais que foram praticados por mudança de faixa etária. Não raro vemos percentuais que fogem bastante, né? O razoável. Então, de fato, se você tem plano de saúde, e é algo que a gente constata no escritório, né? Basicamente, dos diagnósticos que realizamos, 9 em cada 10 existem abusividade. Então, o melhor caminho, de fato, é procurar um advogado especialista para que ele analise o seu caso. Pronto, mas então, se você tem um plano individual, mesmo esses planos individuais estarem, em tese, sofrendo reajustes pelo que a ANS determina, também a gente tem que ficar de olho nos reajustes por mudança de faixa etária, né? Que nem sempre esses reajustes são feitos da maneira adequada e, portanto, às vezes esse cliente, esse segurado, vai ter ali um aumento de 80% no plano dele. Exato. Não é isso? Então, qual que seria, como é que a gente poderia traçar um limite para esse reajuste de faixa etária? Como é que essa pessoa que está em casa, que tem o plano antigo, o plano individual, ele pode, mais uma vez, tem um indício de que sofreu um reajuste de faixa etária que é abusivo? Primeiro ponto que é importante de faixa etária é verificar a previsão contratual. A gente verifica que esses planos individuais, por serem antigos, ele não tem previamente expresso qual é o percentual aplicado. E aí o STJ já tem um entendimento pacífico sobre esse tema, então tem que ter previsão contratual. Se seu plano de saúde é antigo e não tem previsão contratual de faixa etária, esse reajuste é abusivo. Outro ponto que a gente vê abusividade no plano individual é reajuste após os 60 anos. O plano de saúde ele alega que, como o plano foi criado, contratado antes da vigência, né, que vem a proteger o idoso, da lei do idoso, eles entendem que aquele reajuste acima de 60 anos ele é devido. Só que o Poder Judiciário também vem rechaçando essa possibilidade. Então, a gente tem alguns casos, né, que conseguimos sucesso, e outros colegas também, em que foi decretada a nulidade daquele reajuste por faixa etária após 60 anos de idade. Então, é importante você verificar no seu boleto se você sofreu algum tipo de reajuste, a natureza do reajuste, e se for faixa etária, seu plano for individual, você pode questionar pela questão da falta de previsão contratual ou se foi após os 60 anos de idade. Isso é importante ficar ligado mesmo. Porque às vezes, né, a gente está falando aqui, se o plano é individual, ele sofre reajuste pela ANS, mas tem a questão do reajuste por faixa etária, que muitas vezes surpreende, né? Surpreende bastante. Quando a gente está falando, então, de coletivo por adesão, o que o nosso ouvinte aqui tem que prestar atenção? Tem um plano coletivo por adesão, o que eu vou olhar? Se eu tenho ou não vínculo com aquela entidade e se o reajuste, como 100% das vezes vai ser maior do que o reajuste previsto pela ANS, não é isso? E se aquele contrato também, se existem menos de 30 vidas naquele contrato coletivo por adesão. Tá. É um ponto importante que você trouxe aqui, porque o ponto principal é verificar se existe ou não vínculo entre o consumidor e aquela associação que, teoricamente, foi responsável pela negociação do plano.
E aí seria um plano considerado, caso não tivesse vínculo, como um falso coletivo e se aplicaria os percentuais da INS. Só que o fato também de você ser vinculado à associação não te impede de buscar na justiça o reajuste, a revisão do reajuste. Especialmente porque, na prática, a gente observa que as associações, elas não terminam negociando com os planos de saúde. Elas fazem uma parceria e todos os anos os planos de saúde terminam reajustando de uma forma totalmente aleatória e abusiva. E o Poder Judiciário vem decretando essa abusividade, porque as operadoras, na prática, quando a gente entra com a ação, elas não apresentam nenhum documento que justifique um reajuste. Então, quando a gente entra com a ação na justiça, a gente requer, né, que seja juntada a questão das notas fiscais, o comprovante de sinistralidade, né, as mudanças de tecnologia que aumentaram aqueles custos. E, na prática, a operadora, às vezes, junta uma folha, falando que aquele reajuste foi 30%, junta um cálculo ali atuarial, né, com assinatura, às vezes, de um responsável, mas não consegue justificar. Então, se você tem plano coletivo por adesão, você pode questionar, independentemente da questão do vínculo. Né? Claro que a questão da ausência do vínculo termina tornando o processo muito mais fácil, né, porque isso apenas equipara. Quando você se trata de um plano que efetivamente você tem um vínculo, a gente se ingressa com a ação judicial e requer a inversão do ônus da prova. A operadora tem que provar no processo o motivo daquele reajuste. E quando se faz uma perícia atuarial no processo, percebe-se que aquele reajuste foi aleatório e abusivo. E o juiz termina determinando a substituição daquele índice pelo índice previsto pela ANS, que é 5 vezes, às vezes, menor do que o que foi aplicado. E quando você vai considerar ali a revisão de 10 anos para todo aquele valor da mensalidade e que você consegue a devolução dos últimos 3 anos, terminam sendo valores substanciais que a pessoa tem para receber de volta ou na diminuição da sua parcela, que a gente verifica na prática de pessoas que tiveram um plano reduzido aí 60%, 70% do valor. Então, são valores significativos. Bacana. Tem uma outra pergunta que eu acho que é interessante também, né? Vamos imaginar aquela situação agora do falso coletivo empresarial, que é o que a gente comentou aqui, né? Seria um plano que você contratou, você que é sócio, dono de uma empresa, para a sua família e para os seus sócios, né? Para a família dos seus sócios. Vamos imaginar aí que existem vários sócios dentro de uma empresa, só que apenas um grupo familiar tem interesse em ingressar com a ação, né? Hoje a justiça admite, por exemplo, que de 3 sócios só um grupo familiar ingressa com essa ação. Como é que funciona isso? É possível, portanto, se não houver consenso entre os sócios, que uma dessas pessoas, né, possa buscar na justiça o direito à revisão? Bom, como é possível primeiro entender de forma muito clara, exatamente, de forma individualizada, qual o valor que cada um teria para ser restituído e qual deveria ser o valor da mensalidade de cada família, por exemplo, desde que esse sócio, desde que essa família custeie efetivamente o pagamento da mensalidade e não a empresa, isso sim traz a possibilidade, de uma forma mais tranquila, né, para que ele ingresse com uma ação, apenas ele e o núcleo da família dele. E não necessite entrar com ação pela empresa, por exemplo, caso não haja esse consenso que você mencionou com os demais sócios. Entendi. Então, esse ponto é muito importante, porque não necessariamente quem vai ingressar com ação de revisão, se tratando aí do falso coletivo empresarial, que é aquele plano de saúde que é feito composto pelo sócio e sua família, precisa ser em nome da empresa. Então, se o sócio ele paga aquele plano de saúde, ele pode ingressar com a ação, ele tem legitimidade ativa, que a gente chama, para ingressar com a ação e buscar esse recurso de volta. Então, como o Murilo bem trouxe, é importante porque às vezes um sócio ele não tem interesse de ingressar com a ação, o outro tem interesse, mas eles podem de forma individual ingressar com a ação desde que comprovem que eles efetivamente estão pagando, porque na verdade a questão do falso coletivo, o falso coletivo empresarial é justamente isso. É você pagar um plano de saúde via CNPJ, mas na prática quem está custeando o plano de saúde é o sócio e para a sua família. E aí você sabe que, na verdade, os planos de saúde fizeram isso para retirar do mercado o plano individual. Então, para eles termina sendo vantajoso. O sócio, uma empresa, uma pessoa que tem uma empresa, um empresário, ele busca um plano no mercado hoje, ele não consegue através do individual, o corretor oferece para ele através da empresa, ele não tem uma opção, ele contrata, só que ele fica à mercê todos os anos de um reajuste abusivo aleatório. Ou de um cancelamento. Né? Ou de um cancelamento.
Esse cenário, ele é às vezes tão dramático que muitas famílias precisam abrir uma empresa, montar uma pessoa jurídica. Não é que ele é empresário e pela empresa dele resolve contratar. Às vezes ele precisa montar uma empresa com o único objetivo de conseguir contratar um plano de saúde. Então, de fato, por conta desse cenário, dessa realidade, isso abriu os olhos da justiça para entender que essa prática precisa ser combatida. Então, por conta disso, tudo que a gente tem conversado aqui, de fato, tem funcionado na justiça. Você falou uma coisa e aí me veio à mente aqui um outro cenário, que é o plano empresarial de verdade, que é aquele plano, uma empresa que quer fornecer aos seus colaboradores, seja eles pagando ou seja a empresa pagando, mas você tem ali uma grande coletividade, no caso aqui mais de 30 vidas, né? Fico pensando no cara que tem ali aquele plano, e aí ele é desligado da empresa, e ele fica assim, pô, agora eu vou arranjar outro plano aonde, né? Eu não estou vinculado a nenhuma entidade, eu não consigo contratar um plano individual nem familiar, porque não tem no mercado, e eu também não tenho empresa, né? Então, a gente já recebeu, inclusive, questionamentos lá na caixinha de perguntas do Instagram do escritório sobre isso, né? Poxa, trabalhei numa empresa durante 10 anos, né? E fui demitido. Pô, eu posso continuar ou não posso continuar nesse plano aqui? Eu tenho direito de me manter, né, nesse plano contratado? Como é que ficaria essa situação? É um questionamento interessante, porque quando você verifica no caso de que aquele funcionário que foi demitido ou que se aposentou, ele tinha uma contribuição dentro daquele plano de saúde, ele pagava uma parte daquele plano de saúde, ele tem um direito de se manter no plano. Então, agora é importante que se verifique o seguinte, ele tem que ter contribuído. Se a empresa pagava de forma integral, ele não tem o direito de manutenção. E é importante também ele verificar o seguinte, a partir do momento que você consegue se manter no plano, você tem um prazo específico para você poder exercer seu direito. E depois disso, você começar a perceber que seu reajuste está sendo muito abusivo, ou seja, me aposentei, dei entrada na portabilidade junto ao plano de saúde, né, me mantive dentro do plano pagando de forma integral, né, você tem que pagar a sua parte da empresa, mas eu estou percebendo que o meu reajuste está sendo muito alto. Provavelmente o plano de saúde está fazendo uma diferenciação que é ilegal. Ele faz uma sinestralidade para aqueles funcionários que são ativos e outra sinestralidade para aqueles funcionários que são aposentados, que tendem a utilizar mais o plano. E a justiça entende que essa diferenciação é abusiva. Nesse caso, o aposentado ele tem um direito, o funcionário que foi desligado e se mantém no plano, ele tem um direito de buscar a revisão desse plano de saúde por equiparação aos funcionários que são da empresa ativos. Bacana. Isso aí eu não sabia. Bem interessante. Você vê que o que não falta são práticas que a justiça já entendem como abusivas, né? E que, obviamente, é possível aí se socorrer do Poder Judiciário para tentar equiparar, ou melhor, para tentar equilibrar essa balança mais uma vez, né? Que é o grande desafio aqui da gente. Bom, acho que a gente já está chegando aqui para 1 hora e pouco de podcast, né? Esse primeiro episódio foi Tudo isso passou rápido? Já passou rápido. Muito assunto para falar. Muito assunto para falar. E, obviamente, que a gente vai ter aqui alguns momentos que a gente vai voltar a conversar com os especialistas de direito à saúde, mas em próximos episódios nós vamos ter aqui psicólogos, médicos, educadores físicos, nutricionistas, porque certamente existem muitos assuntos que são conexos, né? Como a gente viu aqui, a justiça é um vetor de transformação na vida das pessoas, porque através de advogados, através de um especialista na área, é possível levar para a pessoa acesso ao medicamento, acesso à manutenção no plano, acesso ao restabelecimento ao plano, e muitos desses profissionais vão poder compartilhar com a gente aqui também suas experiências em relação à prescrição e negativa, né? E aí eu acho que por isso que surge a ideia do Projeto Saúde e Direito Podcast, porque só quem já passou por isso sabe o quão difícil é ter que lidar com uma situação de impotência como é a negativa de um plano e saber que existe remédio para isso, né? Acho que é acalentador e a gente está aqui para poder trazer informações relevantes para as pessoas. Então vou pedir que vocês aí tracem, né, suas considerações finais aí, o que vocês acharam de poder bater esse papo, trazer um pouco mais sobre a realidade do dia a dia da nossa advocacia e fique à vontade. Bom, esse de fato é o nosso dia a dia, né? Nós lidamos com isso diariamente. É muito importante para o profissional da área do direito que atua
com essa área, de fato, ter esse lado humano, né, de fato conseguir entender o outro e principalmente trabalhar com muita transparência, com muita clareza, sem criar nenhum tipo de ilusão de qual será aquela solução. Nós temos uma preocupação muito grande também em sempre estar mensurando, né? Nós adoramos mensurar números, né, Lucas? Lucas, então, compreender duração de processo, qual o tempo, tudo isso para que o cliente possa ter, de fato, uma previsão, ele ter uma ideia real do que pode vir à frente aí com relação à questão dele. E, bom, vamos continuar produzindo bastante conteúdo nas redes sociais, lá no Instagram. Quem quiser te seguir. Pode seguir lá. Eu não me recordo agora aqui, nem o meu, nem do escritório, que eu não sou muito bom com isso, mas depois a gente coloca ali no vídeo. Vou botar aqui, quem quiser seguir o escritório, tá? É cardosoadv.saúde, né? E Murilo, acho que tá lá como murilo.cardoso, né? O arroba, obviamente, na frente. Mas podem lá, ele vai começar a abrir caixinha de perguntas. Vamos começar a cutucar o Murilo lá no Instagram. Mas fica à vontade. Beleza, é isso. Estamos aqui às ordens à disposição para sempre tratar desse tema com uma forma, de fato, de quem está nas trincheiras, né, de quem, de fato, advoga nessa área e poder, né, levar informação relevante, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a maior ferramenta que o beneficiário de plano de saúde pode ter é a informação. Maravilha. Lucas? Beleza, agradeço, Rivalino, pelo convite, né? O início de um projeto bacana, tenho certeza que vai ter oportunidade para trazer um pouco fora, né, como o Murilo trouxe aqui do dia a dia do escritório. Para a gente também é importante, quebra um pouco aqui essa rotina, a gente termina ficando muito preso a questões ali processuais ou questões de diligência com o juiz. É interessante a gente poder passar um pouco para a sociedade como funciona o nosso trabalho. A gente sabe que a judicialização ela não é benéfica para a sociedade, mas ela é necessária, porque estamos aqui para combater abusos dos planos de saúde. Estamos aqui para defender direito de consumidores. Então isso é muito mais um sintoma de atitudes causadas pelos operadores de plano de saúde. E eu tenho certeza que esse podcast aqui vai ajudar a humanizar um pouco o tema, vai poder esclarecer muitas situações para os consumidores. E eu quero te dar parabéns aí pela condução do podcast, agradecer também por estar aqui com o Murilo, que também é uma grande referência para mim, e tenho certeza que com esse podcast aqui todo mundo vai ganhar. Tenho certeza, inclusive, que próprios colegas aí que advogam para as operadoras vão ter a oportunidade de refletir, de até mesmo ajudar a prevenir esses litígios, porque, como eu trouxe, esses litígios nada mais são do que sintomas de uma causa que é a falta de regulamentação do mercado, uma visão apenas de benefício próprio das operadoras, e se não fosse esse combate que a gente faz diário aqui, os consumidores estariam muito prejudicados. Maravilha, Lucas. Murilo, muito obrigado. Vou deixar também minhas considerações finais, né? Fico muito feliz em poder compartilhar essa jornada aqui com vocês dois, né? E dizer que esse é um espaço, né, democrático, no sentido de trazer múltiplos profissionais, inclusive, quem sabe um dia trazer advogados dos planos de saúde, colegas, né? São colegas, para a gente poder discutir amplamente esses temas, mas, obviamente, também trazer, como eu disse agora há pouco, profissionais da área de saúde que, inclusive, sabem até muito mais os desafios pontuais de cada área. Por exemplo, neuro, ele vai saber exatamente quais são as negativas que normalmente os planos vão trazer para medicamentos ou para cirurgias, tratamentos que eles recomendam. Então vai ser muito legal esse debate, né? E, obviamente, para mim aqui é o primeiro episódio, então tenho paciência com a condução, né? A gente vai estar aqui sempre tentando melhorar e, obviamente, poder produzir um conteúdo relevante. Então, se você gostou desse conteúdo, já pode mandar para aquele seu amigo que está preocupado com o valor da sua mensalidade. E eu tenho certeza que se você conversar um pouquinho com a pessoa que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, você vai ver que está todo mundo preocupado com isso, porque é uma questão generalizada, né? Então, acho que esse episódio aqui, ele é uma verdadeira aula para você entender como se defender, como o Lucas e Murilo pontuaram, tá? E não quer dizer que tem que se defender com a gente, não, mas saber quais são seus direitos e poder buscar a solução, tá? Então, agradeço vocês que ficaram com a gente até aqui. Obrigado mais uma vez, Murilo e Lucas. E até o próximo episódio. Forte abraço.